Olá, mulheres de joelhos! Estamos aqui hoje de volta. Semana passada falamos sobre quem é Jesus para você e essa semana vamos falar sobre arrependimento e confissão. Fique conosco! Vamos falar sobre esse tema tão importante e às vezes tão pouco falado, né? Ele é muito importante no nosso caminho, na nossa caminhada com Cristo, né? Então vamos falar do texto base de Lucas 15. É um texto muito conhecido. Ele vai do versículo 11 até o versículo 32. Por ele ser muito longo, não vamos ler inteiro, mas vamos falar sobre ele. Esse versículo fala sobre o filho pródigo, um filho que ainda com o pai em vida, pediu a parte dele da herança e decidiu ir embora, porque ele não queria viver debaixo das regras do pai, mas ele queria viver debaixo das próprias regras. Isso nos mostra, isso nos fala de nós mesmos, né? De como às vezes temos um pai tão amoroso, um pai que cuida, mas nós não queremos viver na regra do Senhor. Nós queremos viver de acordo com a nossa regra, o que eu quero fazer, né? O que está na minha vontade. Nós não paramos para perguntar para o Senhor, às vezes, nem qual é a vontade dele. Então nós decidimos: ei, pai, me dá aí a minha parte da bênção e eu quero fazer com ela o que eu quiser. Eu não quero fazer com ela o que o Senhor deseja, né? E a gente, antes deste texto, temos o texto de Lucas 15, que vai do 1 até o 10. É exatamente o texto anterior sobre o do filho pródigo. E esses textos aqui, ele fala primeiro da ovelha perdida, que fala da ocasião de um pastor que ele tinha 100 ovelhas e ele perde uma, ou seja, ele perde 1% do que ele tinha. Aqui diz que essa ovelha ela foi para o aprisco e ele larga as 99, ele larga o 99% e vai atrás desta uma ovelha perdida, ou seja, ele vai atrás de 1%. Logo após, no versículo 8, vai falar sobre a moeda perdida ou a dracma perdida. Essa mulher, ela tinha 10 moedas e perde uma dentro de casa, então ela fica ali procurando este 10% que ela perdeu. Parábola do filho pródigo, nós vemos aqui que este pai perde 50%. Na verdade, esse 50% é que decidiu ir embora, diferente dos outros textos, né? A ovelha se perdeu, a dracma se perdeu, né? Essa moeda. Mas o filho não. O filho decide 50% do que esse pai tinha, porque o texto aqui diz que ele tinha 2 filhos. Então 50% do que esse pai tinha decidiu ir embora. Foi uma decisão. E diferente dos textos anteriores, onde a mulher procura, onde o pastor procura o que foi perdido, neste texto diz que o pai não procura. O pai, ele ficou em casa aguardando a volta do filho, né? E quantas vezes nós estamos perdidos e o Senhor nos procura, o Senhor vai atrás de nós, o Senhor fala: ei, volta, eu te quero na minha presença. Ele bate na porta, ele diz: volta pra mim. Mas chega uma hora que o Senhor aguarda que a gente volte, que nós nos arrependamos, que a gente entre pelo caminho do arrependimento. Sim, muitas vezes somos nós que precisamos retornar, e esse retornar é exatamente o arrependimento que vem primeiro. Primeiro nós nos arrependemos. Aqui no texto nós vamos ler que o rapaz tinha gasto tudo e aí entrou uma grande fome e ele começou a passar vontades, então ele começou a trabalhar para outras pessoas e então ele comeu lavagem de porcos. E aí a Bíblia diz que ele ali comendo com os porcos caiu em si. E o que é esse cair em si?
né? Tem 2 textos que a Bíblia fala sobre cair em si, é esse e o de Marcos 14:72, onde Pedro negou Jesus 3 vezes e ele também caiu em si por ter negado Jesus. O que então é esse cair em si? A palavra cair no original do grego, ela diz voltar, é voltar a si. Às vezes a gente não diz, ai nossa, eu fiz aquela burrada, meu Deus, eu estava fora de si. Sim, é isso aí. Quando caímos em si, voltamos a nós mesmos, temos uma nítida, o que antes era uma visão embaçada, agora temos uma nítida visão de nós mesmos, do nosso pecado, do nosso eu, da nossa imundícia. E aqui esse menino, ele cai em si. A Bíblia diz, caindo em si, no versículo 17, caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos teus trabalhadores. Em algumas versões diz, me aceite como um dos teus servos, né? Então aqui diz, e vou voltar para a casa do meu pai. Assim que ele se arrepende, ele tem uma atitude de conversão, de convergir caminho, de retornar e falar, não, eu estou errado, eu vou voltar para a casa do meu pai. Quando caímos em si, reconhecemos a nossa condição física, de imundícia, de pecado, mas nós também reconhecemos a nossa condição espiritual, que também é de imundícia e de pecado, é uma condição suja, uma condição pecaminosa, e isso nos traz o arrependimento. Quando reconhecemos, isso nos traz o arrependimento. Em Hebreus 12, 16 e 17, diz lá que às vezes nós não temos nem como voltar atrás do que fazemos. Então é muito importante, porque ali diz sobre Esaú, né? Que Esaú vendeu o prato de lentilha, né? Vendeu a bênção por um prato de lentilha, e ele não teve mais como retornar, porque a bênção já havia sido dada. Então a gente tem que refletir muito antes de que a gente faça algo contra Deus, né, para que a gente não perca a oportunidade da bênção, que a gente não perca, né, não venda por um prato de lentilha algo tão barato, tão simples, algo que o Senhor tinha para nós, que é a nossa bênção. Então, que a gente vá para o próximo passo, que a gente não fique estagnado, que a gente se volte ao Senhor para que a gente não venha perder mais nada com Deus. Amém? Isso nos leva ao próximo passo. Quando caímos em si, levantamos, assim como aquele menino diz, logo em seguida, né? No versículo 20 diz, então saiu dali e voltou para a casa de seu pai. Algumas Bíblias, né, algumas traduções dizem, levantar-me-ei e irei. E depois logo diz que ele foi. Ele não teve só a ideia e falou, ai, será que eu vou? Não, ele levantou, eu caí em mim, eu tenho convicção no meu pecado, então eu vou me levantar e eu vou voltar ao meu pai. E ele caiu tanto em si, foi algo tão tremendo, que ele não queria mais nem ser chamado de filho. Por ele, se ele fosse chamado de servo, já estava bom. E eu me recordo que eu já tive esse cair em si, na verdade o cair em si eu tive uma vez, mas eu já tive a minha vida de filho pródigo algumas vezes. Eu me converti com 14 anos e eu fui me endireitar com Deus, eu acho que eu já tinha 20 e poucos. Tem uns 6 anos que eu caí em mim, ou não, 7 anos atrás que eu caí em mim. Eu já tô com 33, então façam as contas vocês. Eu tenho algo a dizer para vocês. Por várias vezes eu saía e voltava da igreja porque eu sabia que era ali que eu tinha que estar, mas eu ainda não havia caído em mim. Eu não havia reconhecido que eu precisava do Senhor. Eu era rebelde. Esse pecado eu não conseguia reconhecer. Eu queria do meu jeito, como o filho pródigo quis. E por várias vezes eu voltava para casa do pai, eu voltava ao Senhor e falava, Senhor, me perdoa. E dava algum tempo, o Senhor falava, tá, então agora é do meu jeito. E eu dizia, não, do seu jeito não, é do meu.
E eu ficava nesse debate com o Senhor que não me levou em nada. Até o dia que eu verdadeiramente caí em mim. E falei, não vai dar, vai ser do jeito dele e não do meu. Então eu me levantei e fui. Eu tive uma ação. Neste momento entra a ação. Eu reconheço a minha imundícia, então eu levanto dela, eu saio dela, eu me converto dos meus caminhos. O que é converter? É você estar num ponto, tentando ir a outro, e no meio do caminho você errou. Como um GPS, às vezes a gente não erra o nosso caminho. E quando a gente erra o caminho no GPS, o que a gente faz? Recalcula a rota, converte, né? Faz a conversão e volta para o caminho certo. Então é isso que nós precisamos, é aí que nós precisamos nos reconciliar, pedir perdão. Sem essa atitude é impossível ter parte com Deus, impossível. Em Mateus 3 conta sobre o João Batista, a história de João Batista. Ali diz que os fariseus, que eram mestres da lei, conhecidíssimos, eles sabiam a palavra do Senhor sim, por completo, de começo ao final. Eles sabiam tudo na parte teórica, mas a parte prática deles era falha. Eles queriam fazer da maneira deles. E quando eles foram ali se batizar, né, pedir para João Batista batizá-los, eles chamam ele de raça de víboras, porque eles não queriam ter mudança de atitude, eles não queriam ter conversão da atitude errada, sair das imundícias de pecado. Eles queriam continuar tendo as mesmas atitudes, mas eles queriam se reconciliar, se batizar. Não tem como a gente fazer parte com Deus, se batizar, fazer tudo isso e continuar com o mesmo pecado, né? Com a mesma imundícia. Então é necessário que a gente peça perdão e se reconcilie com o Senhor. O quarto ponto que eu vejo é reconhecer o pecado. Nós precisamos reconhecer, mas não é de qualquer maneira. Ah, mas de qualquer maneira? Não, não é de qualquer maneira. Nós precisamos reconhecer sem desculpas e achar que nós temos direitos de pecar. Não, nós não temos. Nós somos pecadores por natureza, porque lá em Gênesis, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, o pecado entrou no mundo. E a partir do momento que o pecado entrou no mundo, tornou toda a descendência de Adão, ou seja, todos nós, pecadores. Nós somos de naturezas pecaminosas pelo pecado que originou do mundo. Isso não significa que podemos pecar deliberadamente. Isso não significa, Paulo diz que eles morravam o corpo dele todos os dias para não pecar contra o Senhor. O nosso trabalho é lutar com o pecado todos os dias e não viver uma vida de pecado. Pecar em algo sem intenção de pecar é uma coisa. O Senhor vai sondar essa intenção, vai ver que nós não tínhamos a intenção. E mesmo assim nós nos arrependemos e tentamos o máximo de nós não cair no mesmo pecado novamente. Agora, viver uma vida de pecado e dizer, eu vou abortar porque isso não vai dar certo, porque eu não estou pronta, né? Então, é sempre uma desculpa. E o Senhor vai entender. Não, o Senhor não vai entender. O Senhor não vai entender. O Senhor não é o Senhor que entende pecado. O Senhor não é o Senhor que passa a mão na nossa cabeça. O Senhor é um Deus que disciplina, e a palavra do Senhor nos diz que o Senhor disciplina aquele quem Ele ama. Ele nos ama, Ele deu o Filho dele na cruz por nós, e isso já mostra o imenso amor. Ele olhou lá de cima da cruz, o próprio Jesus, e disse, vale a pena morrer pela Aline, ainda que ela seja pecadora. Vale a pena. Isso é muito amor para que a gente peque deliberadamente, entristecendo a Deus, entristecendo a Jesus, entristecendo ao Espírito Santo. É muito, é muito. Então nós não devemos pecar o mínimo possível e somente sem querer, nunca intencionalmente. E quando a gente cai em si sobre o nosso pecado, sobre a nossa imundícia, logo em seguida vem a confissão. O que é a gente confessar os nossos pecados? É a gente confessar primeiramente ao Senhor. Lógico, às vezes erramos contra alguém, né? Pecamos contra alguém. A palavra pecado, tá, queridos, ela significa o quê? Ela significa errar o alvo.
No original, ela significa errar o alvo. O alvo, nosso alvo é Cristo. Quando erramos a agradar a Cristo, nós estamos errando o alvo. Então, quando nós machucamos alguém, isso dói em Cristo. Então, devemos confessar a essa pessoa, me perdoa. E por muitas vezes, nós até temos razão do que falamos, mas falamos de maneira errada, machucamos e devemos pedir desculpa, confessar o nosso pecado primeiro à pessoa. E depois nós devemos confessar a Deus: Senhor, eu pequei. Eu pequei contra a fulana, contra o ciclano, contra o meu esposo. Me perdoa, eu não quero fazer mais. Me ajuda a não ser assim, né? Me mostra como ser diferente. E converter os caminhos e não pecar mais é a maior expressão que podemos dar de arrependimento. É não fazer mais, é não repetir, é mudar o nosso caminho. Isso é a maior expressão que nós podemos ter. A maior. É isso que o Senhor espera de nós. Essa confissão que nós estamos falando é uma confissão de pecados, mas eu quero falar com vocês que estão me ouvindo sobre a confissão do Senhor, né? Nós temos dois textos, nós temos Romanos 10, 8 e 9, e nós temos Mateus 10, 32. Eu vou ler com vocês o de Mateus 10, 32, que ele diz assim: se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai que está no céu, que ele pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai que está nos céus, que ela não pertence a mim. Vocês reparam que aqui em Mateus 10, 32 e 33 não tem meio termo? Não tem aquela pessoa que não falou nada. Ou a pessoa falou diante de todos, afirmou publicamente que ela é do Senhor, ou uma pessoa disse publicamente que não pertence, não tem a pessoa de meio termo. Aquele que não afirmou publicamente, eu sou do Senhor, eu pertenço ao Senhor, me aceita, escreve meu nome no livro da vida, não pertence ao Senhor. Então, se você até hoje está no erro, né? Porque por muitas vezes eu já falei com pessoas se tinham recebido o Senhor, se tinham feito essa oração de confissão, que a gente chama, que é confessando publicamente. Se você ainda não fez, você não pertence ao Senhor, porque é isso que a palavra diz, que no dia do juízo final o Senhor vai dizer isso. Então, é simples, é só você fazer uma oração. E eu te convido, se o Espírito Santo tocar o seu coração, se você sentir ou se você não sentir, mas por obediência, porque a obediência muitas vezes vem antes do sentimento de querer. E se por obediência você falar, eu quero que no dia do juízo final, o Senhor, tem o meu nome escrito no livro da vida, que o Senhor fale diante do Pai que eu pertenço a Ele, você clica num link aqui embaixo que eu vou deixar para você, aonde estaremos eu e a Cláudia esperando para fazer essa oração de confissão com você, e vai ser um prazer, porque o único versículo na Bíblia que fala que a festa nos céus é quando um pecador se arrepende, se converte e confessa ao Senhor Jesus. Eu espero, queridas, que esse vídeo, esses textos, eles tenham falado muito ao seu coração, porque nesse texto, quando fala do pai do filho pródigo, ele fala ali de um pai amoroso, que quando o filho voltou e ele enxergou o filho lá longe vindo, na mesma hora ele saiu correndo, ele queria abraçar e beijar aquele filho dele, ele providenciou roupa, ele providenciou sapato, ele providenciou anel, e ele também providenciou um cordeiro, um novilho novinho, para poder fazer uma festa de retorno do filho. Então eu quero dizer para você que assim como esse pai dessa parábola que a gente leu agora, né, em Mateus,
Esse pai está só esperando avistar você voltando, se arrependendo, pedindo perdão, e então ele vai te abraçar e vai te beijar. Esse pai, na verdade, ele beijou e abraçou o filho antes mesmo do filho dizer qualquer palavra. Ele nem tinha pedido perdão ainda, e esse pai já estava ali correndo para abraçar e beijar o filho. E o Senhor se encontra da mesma maneira, avistando e procurando. Meu Deus, cadê? Eu quero ver ela voltando. Volte para os braços do Senhor. Você que também está afastada dos caminhos do Senhor e quiser voltar, também pode entrar pelo mesmo link, fazendo essa oração com você com todo prazer. Será uma grande honra receber vocês conosco. Queridas, semana que vem a Claudinha vai estar com vocês e ela vai falar do tema Espírito Santo. Quer conhecer o Espírito Santo do Senhor, que é a terceira pessoa da Trindade? Aguardamos vocês aqui, segunda que vem, às 3 da tarde. Deus abençoe a vida de vocês.